Fortaleça o glorioso ao poderoso de alto escalão. Bom dia, bom dia. Então, o que temos aqui? Alguns analistas dizem que talvez a paz venha em breve, dizem que Moscou está se preparando para a paz. Os Estados Unidos estão tentando impedir que o nosso pombo da paz, ou seja, Donald Trump, realize alguns dos seus planos. Sobre a Ucrânia, na verdade, os analistas não veem nada. Mas de qualquer forma, vamos falar sobre isso hoje. Essa notícia apareceu em várias publicações ao mesmo tempo. Sim, assista ao vídeo até o fim, pois falaremos sobre a paz mais adiante. Antes vou mostrar outra coisa para vocês. Por exemplo, Zelensky de uma outra realidade, onde ele diz que na Ucrânia não existem esses mesmos corruptos, mas sim servidores do povo. Imagine, esse é um Zelensky, mas de outra realidade. Quem somos nós para decidir onde a pessoa deve viver, quem ela deve ser, que língua falar? Ele diz, quem somos nós para decidir onde a pessoa deve viver, em que língua falar? Em seguida, ele também fala lá, também parece, qual bandeira respeitar, durante qual hino nacional se levantar. Qual bandeira? Ele diz. Eu simplesmente fico surpreso. Isso é realmente... Zelensky fala como se fosse de outra realidade. E qual bandeira respeitar? Qual hino? Durante qual hino nacional se levantar? E enfim, ele repete isso até o fim. Depois ele ainda diz, nós somos apenas gerentes, não podemos decidir isso. Foram escolhidos por aquelas pessoas, gerentes que foram escolhidos por aquelas pessoas. Não somos assim, somos gerentes escolhidos por aquelas pessoas, gerentes, não donos da vida. Isso é uma grande merda, um ato falho freudiano, extremamente estranho, porque o que vemos agora contradiz todas essas palavras. E então, o Zelensky, aliás, ele já está em seu 8º mandato presidencial. Ou melhor, 8º ano, e agora vemos todos os resultados. Já gravei um vídeo sobre isso e não vou repetir. O que mostrei antes contradiz o que Zelensky diz agora. Onde estão os minutos de silêncio? Durante esses períodos, todos os carros e até o transporte público precisam parar. Todos devem colocar a mão no coração e pensar naqueles que morreram. Em vez de pensar em sua própria vida, em vez de pensar em uma vida pacífica, as pessoas são forçadas a pensar na guerra. O fato de que, infelizmente, soldados e oficiais morrem, é claro, é uma tragédia. Mas forçar as pessoas a parar à força e de alguma forma artificial homenagear a memória deles, me parece que nem os próprios militares gostariam disso. Além disso, decidirem qual hino ficar de pé e qual bandeira respeitar é um completo absurdo. Na Ucrânia, por exemplo, há multas por falar em russo, então nem se fala sobre o hino, a bandeira, desrespeito ao exército ou ao próprio Zelensky, ou qualquer outra coisa, eu não sei. Talvez ele viva em uma bolha de informação e receba notícias sobre o país de forma controlada. Bom, mas a pessoa tem um telefone, ele mesmo usa, faz vídeos curtos todo dia, grava vídeos com os resultados do dia. Bom, lá parece que tem internet, mas talvez nem tenha, claro, e esses vídeos depois alguém posta por ele. Mas na minha opinião, se você tem internet no telefone, então você, digita lá a situação na Ucrânia, a qualidade de vida na Ucrânia, o salário médio na Ucrânia. Todas as informações aparecem para você imediatamente. Em vez disso, ouvimos isso. Bom, tudo bem. No país dos sonhos o quê? No país dos sonhos. Na região de Dnipropetrovsk, foi ordenada a evacuação obrigatória da população de 2 distritos. Aqui temos Chaplina e várias aldeias do distrito de Sinelnikovsky, sendo que essa evacuação dura 30 dias em algumas localidades, porque devido ao agravamento da situação de segurança e aos bombardeios regulares. Lembro também que a região de Dnipropetrovsk não é Donbass, não é Lugansk, é a região de Dnipropetrovsk. A decisão foi formalizada por ordem do chefe da administração regional de Dnipropetrovsk. E aqui estão listados as localidades de onde as pessoas estão sendo evacuadas. Os moradores são instados a não adiar a saída para regiões mais seguras. Então a guerra está se intensificando e de certa forma se acontecendo em 2 frentes. Agora, em primeiro lugar, a Rússia aparentemente está negociando com a Bielorrússia para realizar um ataque através das fronteiras da Bielorrússia. Teve também um vídeo sobre a Bielorrússia, confiram. Em segundo lugar, a Ucrânia já não recebe mais permissão ou autorização por parte de Donald Trump para usar suas armas de longo alcance, e está usando drones para atacar Moscou, atacar Novgorod, atacar outras cidades e, especialmente, aquelas onde há refinarias de petróleo. Aliás, vamos falar sobre isso agora também. Como resultado desses ataques, o fluxo de exportação, a exportação de petróleo,
foi muito afetado, os volumes diminuíram bastante. Além disso, agora estão dizendo do lado da Federação Russa que esses drones estão voando a partir do território de 5 bases militares na Letônia. O Serviço de Inteligência Externa da Rússia afirmou que militares das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia foram enviados à Letônia. Segundo agentes de inteligência, militares ucranianos estão em bases na Letônia. Vocês podem ver os nomes aqui, não faz sentido citá-los. E como resultado, em 9 regiões da Letônia já foi emitido um alerta sobre ameaça ao espaço aéreo devido à suposta violação da fronteira por drones. Além disso, os letões e os demais países bálticos ficaram agitados e perguntaram à Ucrânia o que estão fazendo, para onde lançam seus drones, porque nossas relações podem se deteriorar. É uma ameaça de países tão poderosos militarmente, com um complexo militar energético e um punho econômico de aço dos 3 países bálticos. Isso, claro, é ameaçador. Mas no final das contas foi na Lituânia que declararam alerta aéreo. Isso já não é na Letônia, é na Lituânia. Não confundam o alerta aéreo. Por causa da ameaça de drone, um deputado foi levado para o abrigo simplesmente porque apareceu um drone ucraniano no espaço aéreo de parte da Lituânia, devido à detecção de um sinal perto da fronteira, parecido com o de um drone. Isso também é interessante. Foi declarado alerta aéreo, caças da OTAN foram acionados e recomendaram aos moradores que fossem para os abrigos. O radar detectou esse objeto, que se parece com um Vant. Bem, aqui também há objetos que se parecem com presidentes em alguns países, e no Ministério da Defesa da Lituânia esclareceram que o alerta aéreo foi declarado por causa de um drone suspeito, e também recomendaram que as pessoas fossem para abrigos ou locais seguros. Ao mesmo tempo, novamente, aqui há algumas diferenças. A Rússia diz que já existem campos de treinamento prontos nos 3 países bálticos, e os 3 países bálticos dizem à Ucrânia para não enviar seus drones, porque o nosso espaço aéreo está fechado. Enfim, uma certa confusão. A Rússia, por sua vez, alertou os países da OTAN sobre as consequências do lançamento de drones das Forças Armadas da Ucrânia a partir de seus territórios. Von der Leyen considerou isso uma ameaça. Nebenzia declarou que Kiev não pretende se limitar ao uso de corredores aéreos e que planeja fazer algo mais. Foi o que ele disse. Não só pelos corredores, mas também decolar a partir dos campos de treinamento. Nesses países, drones ucranianos estão sendo montados, e se os países bálticos permitir que a Ucrânia lance drones de seu território, a adesão à OTAN não protegerá esses países de medidas de retaliação. Isso significa uma ameaça direta de invasão, pelo que entendi. Ursula von der Leyen declarou que ninguém deve ter dúvidas. Uma ameaça a um Estado-membro é uma ameaça a toda a nossa União, e destacou que a União Europeia continuará fortalecendo a segurança de seu flanco leste. O dinheiro dos contribuintes está sendo usado em grande escala para fortalecer essas posições na Rússia e na Europa. Na Ucrânia, o dinheiro dos próprios contribuintes acabou, então agora também se usa dinheiro dos contribuintes europeus para isso. E além disso, aquelas casinhas que eu mostro para vocês, quase em todo vídeo, também. Bom, são necessárias. Afinal, os gerentes precisam viver em boas condições. Bom, naturalmente, porque se o gerente estiver de mau humor, ele vai aprovar uma lei ruim. Se estiver de bom humor, o gerente aprova uma lei boa, para ele mesmo. É verdade, mas mesmo assim, depois em relação aos ataques de drones ucranianos, eles aumentam a potência. Não importa o que digam, eu já vi nos comentários uma opinião bem assustadora de que, tipo, drones ucranianos explodiram alguma refinaria de petróleo na Rússia, mas isso é barato. Isso não é nada demais, gente. Já está acontecendo um ataque realmente em grande escala. E aqui já não adianta fingir ser invisível, inaudível e não dizer nada. A questão é que há informações de que nas regiões centrais da Federação Russa, quase todas as grandes refinarias de petróleo foram obrigadas a parar ou reduzir a produção de combustível. Além disso, parece que foi imposto na Federação Russa uma proibição à exportação de gasolina. A capacidade total das refinarias de petróleo é bastante grande, mas 1/4 delas justamente parou de funcionar. Isso é cerca de 83 milhões de toneladas por ano, é uma quantidade enorme. Essas refinarias de petróleo, segundo consta, respondem por mais de 30% da produção de gasolina e 25%, ou seja, 1/4 do diesel na Rússia, 1/3 da produção de gasolina e 1/4 do diesel. Foi imposta uma proibição à exportação de gasolina de abril até o final de julho. E aqui em diante já se fala sobre quais refinarias foram afetadas, mas isso já não é tão importante para nós. Sobre a paz tão esperada, creio que quase todos os espectadores a aguardam.
com raras exceções. Exceto para aquelas pessoas estranhas, para quem a guerra é uma bênção. Para nós, guerra é guerra. É um horror, é simplesmente terrível. E é isso. No geral, faltam palavras para descrever como essa guerra é horrível. Mas o The Telegraph diz que as elites do Kremlin começaram a se preparar para o final da guerra. Não sei de onde, claro, os analistas do The Telegraph tiram esses dados, mas mesmo assim, essa informação está aí. Falam que cenários para a Rússia pós-guerra já estão sendo preparados, mas Putin não tem plano para encerrá-la. Embora novamente, algumas semanas atrás, se não me engano, ele declarou que a guerra está chegando ao fim. Talvez esteja acontecendo agora algum tipo de trabalho diplomático sob o manto da escuridão. Aquela mesma escuridão informacional que cobre todos nós neste momento. E ouvimos apenas o que querem nos transmitir. Mas me parece que haveria algum tipo de vazamento, que lá, bem, algumas delegações estão se encontrando ou pessoas específicas estão se reunindo. Quando os americanos vão para Moscou, todo mundo fica sabendo disso, de qualquer forma. Acho que até os aborígenes nas selvas da Polinésia, lá ou em algum outro lugar, sabem que alguém está indo para Moscou ou que mais uma delegação está chegando a Kiev para comer bem também. Todos sabem disso, mas estão negociando a paz e de repente ninguém sabe disso. Talvez, claro, não descarto essa chance. Talvez existam diplomatas que realmente são diplomatas e não falam em todo canto sobre o que vão fazer e não ofendem representantes de outros países. Mas, de novo, a esperança nisso é pequena. Se você acha que isso é verdade, escreva nos comentários o que você pensa. E se não for verdade, também escreva nos comentários o que você acha. É importante discutir esse assunto. E aliás, se você já está cansado de política, eu sugiro que conheça meu outro canal. Ele se chama Americanos Estiveram na Lua. E aqui a gente discute de tudo. Desde o obscurantismo, como a construção de pirâmides por alguns Anunnakis com destruidores moleculares, até o 3A e o Atlas, até a ida à Lua. Tanto coisas novas quanto antigas, aliás. Sobre radiação no espaço, sobre genes que são transplantados em camundongos, e aliás esse gene é tema de conversa. Enfim, tem muita coisa interessante. E também tiramos sarro de todo tipo de contatados. Tem coisa para ver aqui, então apareça. Mas vamos continuar falando de paz. A paz é importante para todos nós. Um documento de trabalho sobre a preparação da Rússia para o fim da guerra vazou para o Telegraph. E, segundo o Telegraph, uma equipe de funcionários liderada pelo vice-chefe da administração presidencial está preparando para a mídia estatal teses sobre como apresentar uma guerra invencível sem admitir o fracasso dos principais objetivos do Kremlin. Além disso, fala-se sobre planos de reprogramar os patriotas, inclusive aqueles patriotas ultra pro max. Mas do lado de Putin, dizem que reina um silêncio ensurdecedor, embora os funcionários já estejam ativamente preparando o terreno para a Rússia do pós-guerra. Enfim, seria bom se isso acontecesse, mas a esperança, claro, é pequena, porque todos nós vemos o que está acontecendo. Vemos a tensão aumentando, como por exemplo, a evacuação da região de Dnipropetrovsk. Lá, embora estejam ocorrendo pequenas operações ofensivas, elas continuam acontecendo. Circulam rumores de que a Ucrânia, além de enviar drones à Rússia às centenas, e isso não é exagero, estaria se preparando para voltar a atacar em algum lugar. Alguma região na Federação Russa, talvez novamente a região de Kursk, talvez outra, mas novamente surgem essas notícias. Por enquanto, não vou comentar nada disso, já que não há confirmação, então vamos esperar e ver o que vai acontecer. Bem, mas por enquanto vou mostrar para vocês aqueles que são a favor da guerra. Eu já disse, sim, a maioria de nós é contra Kubiła, mas existem algumas pessoas especialmente talentosas que são a favor da guerra. Ao olhar para alguns deles, é impossível não chorar. Pois é isso. Por exemplo, um personagem está sentado em algum estúdio com umas luzes roxas e expressa seu profundo espanto pelo fato de que os ucranianos estão lutando involuntariamente. Ele mesmo. Você viu o topete e os bigodes, né? Aparentemente, eles ajudam a rastejar nas trincheiras, ou desempenham algum papel ao mirar a arma nas posições inimigas. Eu tenho várias suposições, especialmente aquele CEO Otso Zuedets me diverte muito, e aqui o cavaleiro também é musculoso e enorme. Em uniforme militar, esses guerreiros estarão na Rússia. Aliás, ele argumenta de forma muito sensata, uma palavra por minuto, depois pensa, se recolhe, puxa a próxima palavra do seu dicionáriozinho de bolso e demonstra mais uma vez essas habilidades oratórias. A pergunta é simplesmente pertinente. Ficou pensativo. Acho que tudo se foi.
Todas essas sinapses se foram, em reações para o crescimento do corpo. Otis Soazel, vamos lá. Jak? Acho que esse cara pensa que é um orador excelente e que todos estão esperando ansiosamente por ele. Sim, vamos lá, o que você vai dizer agora? Nem sei o nome desse camarada fantasiado de cossaco, mas ele está enganado. Nikolai. E travou de novo. O sistema detectou um erro irreparável e será encerrado. E eu vi que exércitos. Bem, já foi. Fico curioso como ele compra mantimentos na loja. Acho que ele entra e já começa com isso. Aí já estão chutando ele, gritando com ele e expulsando até os vendedores. Mas não, o cara compra, por exemplo, 10 produtos e isso leva metade do dia para ele. Os russos já começaram uma agressão híbrida contra... Bom, isso é tenso, tipo de 25 segundos, 20 são pausas. E esse grande orador, pelo visto, não vai mais ser convidado para nenhum estúdio, mas nós temos outros oradores excelentes e agora, por exemplo, alguém está mostrando sua habilidade em diferentes artes da oratória. Alguma garota do grupo positivo Zeca? Bem, nós vemos essas sobrancelhas, o cabelo, como sempre, tudo está ótimo no aspecto da vida pessoal, mas no aspecto da guerra é isso. E ela está em um tipo de abrigo, parecido com um apartamento de Kiev, mas mesmo assim, aparentemente não é isso. O líder... Que então chegou às tropas e matrizes, como no exército. Quem deles está no exército? A garota à esquerda, com unhas vermelhas, ou a da direita, um pouco despenteada para o visual? É o que penso. Estar no Ruzi. Que os subtítulos foram feitos para estar no Ruzi, que fazer algo é muito melhor e mais fácil do que sentar e ficar com medo observando. Mas não. Se você está sentado de uniforme militar no seu apartamento e contando como você não é má, inquebrável, então isso naturalmente afeta a todos. Queremos ir com você imediatamente para a linha de frente. Ah, isso não tem nada a ver, e todas essas coisas atrás dela, pelo que vejo, são perfumes. Ali tem algo que brilha e reluz. Não parece uma medalha pela tomada de Moscou, mas parece perfume, na minha opinião. Quem entende disso, dê uma olhada com atenção, vamos analisar. É surpreendente que ela não tenha uma rede de camuflagem nesse apartamento. É surpreendente que ela não tenha algum cano de lança-granadas à mostra. Bom, aqui temos uma combatente, mas depois ela mostra alguma coisa enquanto o guarda conta algo, e o sobrenome dela é Gilka. Isso significa galho em ucraniano, tudo bem? Troquei de predadora para vítima. O galho tirou a posição de predadora. Predadora. Uma predadora assim, toda cheia de si, verde, com um olhar decidido. Assustador. Eu adoro isso. É considerado correto na Itália como sair disso? De onde? Da posição de predador? Bem, pra ser sincero, nem sei. Predadores às vezes são mantidos no zoológico. Muito. Bem, o que mais? Eu não sei com o que me ocupar depois do exército. Com o quê? Com o que eu vou me ocupar? Pois é, esse é o problema. Aliás, a maioria dessas pessoas, a ascensão social levou eles ao topo justamente por causa da guerra. E eles não sabem com o que vão se ocupar. Bem, estamos lendo nas entrelinhas. Não sabem como ganhar dinheiro. Eles não sabem fazer nada. Me desculpe pela palavra. Não sabem fazer nada, não conseguem fazer nada. Por isso se dedicam, bem, à sua oratória, que nem é uma arte de verdade. Você consegue lembrar de algum caso, alguma operação, alguma missão que tenha sido realmente difícil? Certo, mas se perguntarem, você vai dizer que conseguiu cumprir, não é? Bem, não sei, talvez pintar as unhas. Difícil demais, né? Mas qual? Você escreve que conseguiu cumprir? Sim, 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 sim. Quero dizer, a jornalista, ela está entrevistando ele. E essa minha entrevistadora está fingindo ser uma colega super experiente. E a garota, essa aí do clube à esquerda, está fingindo ser jornalista. Para mim parecia que era algo extraordinário. Não sei o que eles poderiam ter encontrado lá para interromper algum crime. 10 Varenik foram destruídos. Esse é simplesmente o recorde de todos os tempos e do mundo. Ah, Bem, quer dizer, não foram 10, talvez até 15, excelente. Excelente. no geral, isso é muito impressionante. Eu gostei muito. Pena que não sabemos. Como se chama a irmã Kosaka? Mas seria bom ver a continuação das aventuras dela, porque ela não se lembra de parte delas. Aparentemente foram bem agitadas. E, como costuma acontecer, é isso. No geral, é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal se gostaram. Inscrevam-se também, mesmo se não gostaram, para poder reclamar do autor. Porque, bom, como é que dá para deixar isso na internet?
alguém está errado, isso é terrível. E venham para os próximos episódios. Bom, é isso, tchau a todos. Para que os espectadores entendam, esse dinheiro é para 2 anos, são como 2 grandes repasses separados, de 45 e 45, não bilhões. Ou seja, em princípio, isso dá muita segurança para a Ucrânia nos próximos 2 anos, nos quais, bem, não está descartado que teremos que continuar a guerra. Em grande parte. E esses recursos continuam chegando e, lembro, em sua maioria, nos foram doados durante todo esse tempo, ao longo de 4 anos de guerra em grande escala. Não, essas dívidas, se formos pagar, será apenas nesse caso, se algum dia conseguirmos pressionar os russos para que eles paguem.